Boa tarde. A voz está maravilhosa. Ainda bem que eu não vim para cantar hoje. Na próxima a gente pode negociar, prefeito. Vou pedir um pouquinho da paciência de vocês. Eu realmente estou absolutamente mal da garganta, com muita dificuldade de falar, mas eu não quis deixar de vir aqui para prestigiar esse momento importante. Eu acho que quanto mais tivermos no nosso país e aqui no nosso estado momentos de debate, de discussão da educação, é fundamental. Ainda mais com pessoas como algumas delas que passaram por aqui e especialmente por vocês que estão aqui interessados. Então, quero muito agradecer à Jovem Pan pelo convite de estarmos aqui e me colocando sempre à disposição. Quero cumprimentar o prefeito aqui de São José dos Campos, o Felício. Quero cumprimentar os deputados, prefeitos, vereadores, enfim, as secretárias municipais que estão aqui. Sintam-se todos abraçados, especialmente professores, professoras, diretores, dirigentes, todas as equipes. Quando me convidaram para participar desse debate, eu entendi, caro deputado, tudo bem? Eu entendi que uma das coisas importantes é falar o que a gente está fazendo alinhado com essa perspectiva de futuro. Eu peguei o final da palestra. Vocês que estão aí atrás estão me entendendo bem? Essa minha voz está tão ruim que eu não sei se eu consigo. E aí a gente buscou trazer um pouco do que a gente está fazendo, tentando mostrar qual é essa visão para frente. Quais são os desafios da nossa educação paulista? A gente tem muitos. Aliás, no Brasil, a gente tem muitos. E cada vez mais, a gente precisa falar dos nossos desafios. Porque senão, a gente não vai conseguir enfrentar. A gente só enfrenta os desafios se a gente os conhece. Eu acho que esse é o primeiro ponto que nós temos que ter. Nós estamos falando de uma secretaria que tem 250 mil funcionários. É muito grande. Como rede única em número de funcionários, é a maior das Américas, onde se sabe uma das maiores do mundo. E nós temos 91 diretorias com 5.100 escolas. Aqui, se você colocar ainda a Fundação Casa e outras instituições que nós temos educação, a Secretaria trabalhando em conjunto, nós vamos ultrapassar esse número para mais de 5.400. Sendo que desses funcionários, 190 mil professores hoje. 3 milhões e meio de alunos. Se a gente olhar e comparar, por exemplo, com Correios ou outras empresas, nós somos muito maiores do que qualquer uma nessa perspectiva. Aliás, quando a gente olha a perspectiva de, por exemplo, de cuidar da merenda escolar, é tão grandiosa a Secretaria de Educação que ela seria a maior rede de restaurantes, por assim dizer, porque tudo é muito grande nessa rede do Estado de São Paulo. E isso traz desafios. Um dos desafios que nós temos é buscarmos cada vez mais e sempre, continuamente, a qualidade da educação. Aqui a gente traz o recorte do IDEB, do Estado, onde a gente tem crescido devagar. A gente é o 16º hoje em crescimento. E quando a gente olha para o ranking, São Paulo também já não está em primeiro lugar. E aí, neste caso, a gente precisa assumir que nós estamos num Estado que é muito importante na federação, que tem plenas condições e o dever, por assim dizer, de cada vez mais liderar, como sempre liderou. E é por isso que nós temos uma missão importante. Mas nós temos as pessoas de São Paulo que são importantes. Então o desafio que nós temos é que nós não lideramos mais em nenhuma das etapas. O IDEB, que só considera português e matemática. Nós temos outras tantas dimensões que precisam ser olhadas.
Isso aqui até o Elton comentou agora, por exemplo, quando a gente discute educação do século XXI, socioemocionais, a gente precisa trazer isso para reflexão sim, lá no futuro das avaliações, coisa que o CDE já está fazendo. Mas somente nesta dimensão aqui, já é um grande desafio para todos nós. E aí os nossos alunos, com todos os desafios que nós temos, a gente precisa olhar. E de novo, é importante a gente colocar este desafio em pauta. Nós temos, por exemplo, na proficiência por ano série em matemática, os alunos que estão no 9º ano, estão com conhecimento adequado, médio, do 6º ano. Ou seja, um aluno que está terminando o ensino fundamental no nosso estado, ele está terminando com conhecimento adequado do 6º ano. Isso é um desafio muito grande que nós temos que enfrentar. Quando a gente olha para a língua portuguesa, no ensino médio, no 3º ano, eles estão no nível básico e no nível adequado, equivalente ao 9º ano. Ou seja, o desafio da aprendizagem é gigantesco. É o que nós temos de mais importante para cuidar. E eu falo isso já aproveitando que a gente está com a transmissão da Jovem Pan e mais uma vez salientando a importância desse debate, é que a gente não pode aceitar, nem da família, nem de ninguém na sociedade, que matricular a criança na escola resolve o problema de educação. Professor, professora não é o único responsável pela educação. Ou se faz uma mobilização pela sociedade e a família vem apoiar o professor, a professora, o diretor da escola, ou a gente vai continuar tendo esse tipo de coisa. O peso não é da escola. A escola tem o seu papel e a gente tem que brigar para cada vez mais melhorar. Mas o pai e a mãe têm que estar junto com a gente, senão a gente não vence esse tipo de coisa. Aqui é um quadro para mostrar um pouquinho. Nós mostramos que a secretaria é muito grande, tem muitos desafios pedagógicos e aqui tem o desafio de orçamento da secretaria. É lógico, e eu sempre vou defender recursos para a educação, sempre. Vocês nunca vão me ver falando que educação não precisa mais dinheiro. Precisa sim. Eu fiz isso lá no Ministério, sempre disse, briguei por mais recursos, vou brigar aqui e em qualquer lugar. Agora a gente também tem que ter a responsabilidade de gastar melhor, de melhorar a eficiência do gasto. As duas coisas são importantes. O nosso orçamento é de 32 bilhões. Só que é contabilizado aqui o dinheiro que a gente manda para os municípios, para o Fundeb dos municípios, que é aproximadamente 7 bilhões e meio. E a insuficiência financeira, que é de 6 bilhões e meio, que o governo começa a mudar esse quadro a partir do ano que vem. Isso aqui também é um quadro importante a ser trabalhado. Com isso, nós temos 18 bilhões para cuidar efetivamente de tudo na Secretaria de Educação. 14 bilhões é gasto com pessoal, com folha de pagamento da Secretaria de Educação, mas é o Vale Alimentação. Transporte dos nossos alunos, este ano, 900 milhões, praticamente vai ser um pouco maior do que esse. Alimentação, quase 1 bilhão. Aqui sem algumas outras despesas que estão aqui dentro, como a manutenção. E aí nós temos operações. O que está dentro de operação? Conta de água, de luz, serviços gerais, as terceirizações que a Secretaria tem. 1 bilhão e 200 é o que se tem para todo o resto, desde as reformas a outros programas. O ler e escrever, os materiais didáticos,
todos eles, por exemplo, estão ali dentro. A modernização do nosso parque tecnológico, por exemplo, a gente está abrindo uma licitação para comprar computadores para as escolas, porque isso hoje está muito ruim nas nossas escolas. Estamos investindo mais de R$1 bilhão na reforma das escolas. Tem escola com tanto problema, né, que a gente precisa resolver, porque senão, como é que a gente vai pedir para o professor focar lá no desempenho, na preparação pedagógica, se a gente sabe que o ambiente impacta a gente? Não impacta? Hoje a gente está aqui sem ar-condicionado, não é? Galera se abanando. Isso impacta a vida da gente em qualquer momento. Por que não impactaria dentro da escola? Então tudo isso tem que ser coberto com o nosso orçamento. E aí a pergunta, aonde queremos chegar? E na educação ou em qualquer lugar, nós temos que ter clareza de onde a gente quer chegar. A gente precisa entender, e cada vez mais como cidadãos, nós precisamos entender isso. Nós temos que partir, não pode ser um documento decorativo ou somente para período eleitoral. Nós partimos e precisamos cobrar, e no meu caso, ser cobrado dos compromissos que o programa de governo assumiu com a sociedade. Isso é importante. As pessoas cada vez mais precisam votar pelos programas de governo. E a gente começou a olhar para isso. Por exemplo, como capacitar todos os professores e prover uma formação docente associada a uma educação integral. Aqui não estou falando do tempo integral, mas a formação integral dos indivíduos, que é tão importante. Não adianta a gente falar disso e não apoiar o professor com formação. A sociedade tem mudado tão rapidamente que esse é um ponto importante. Eu não vou ler todos, mas todos eles a gente tem buscado trazer nos nossos programas, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Aqui são outros, por exemplo, assegurar, em particular, às famílias mais vulneráveis, o acesso à creche. Apesar de não ser responsabilidade do Estado, o Estado tomou para si, isso é uma meta, de ajudar com 1.200 creches ou ampliações no Estado, porque a gente sabe que o melhor investimento na educação é cuidar desde a educação infantil, o desenvolvimento nos primeiros 1.000 dias. Se a gente conseguir acertar o desenvolvimento na educação infantil, todo o resto da vida dessa criança será melhor. Então isso é importante para a gente. Mas a gente está olhando, além disso, logicamente, pegamos tudo isso e transformamos no nosso planejamento estratégico, onde a gente tem que deixar uma missão muito clara. E aqui, a missão é garantir a todos os estudantes aprendizagem de excelência e a conclusão de todas as etapas na educação básica na idade certa. Simples, né? Mas essa missão, ela tem que ser perseguida pelos 10, 15, 20, 30 anos pela frente. 25% dos estudantes do ensino médio, 25% abandonam a escola hoje, no estado de São Paulo. Na verdade, 26%. A chance da vida desse menino diminui à medida que a educação não contribui para a vida dele, ou a percepção disso não fica clara para a vida dele. Visão de futuro, nós criamos em 2022, buscar ser referência no Brasil e ser um dos sistemas até 2030 que mais cresçam na educação no mundo. E nós temos todas as condições para isso. Nós temos condições, nós temos que melhorar o uso do recurso, valorizar os nossos professores e trabalhar com muita formação, que isso tem jeito e São Paulo tem as condições de liderar. E para isso trouxemos valores. Um deles, não vou falar de todos, porque alguns são lógicos, mas precisam estar aqui sendo repetidos. Mas um deles, se a gente tem a necessidade de melhorar a aprendizagem, foco na aprendizagem precisa ser
gigante no nosso dia a dia. Nós temos que pensar cada detalhe, cada programa, cada coisa que a gente faz, em como isso está agregando a vida dos nossos jovens. Gestão baseada em evidências. Não dá mais para a gente ficar testando no achômetro. O secretário acha isso. O secretário não tem que achar nada. Tem muita coisa dando certo dentro da nossa rede. Vamos olhar o que dá certo na rede estadual, o que dá certo nas redes municipais, o que dá certo, inclusive nas redes privadas, que a gente possa trazer, baseado em evidência, com inovação. Eu destaco também esse valor, que nós consideramos um valor, porque não dá mais para a gente achar que fazer educação do mesmo jeito, e aqui não estou falando inovação, tecnologia, estou falando inovação do jeito que fazemos as coisas, que inclui ou não tecnologia. Preparar uma aula, você pode preparar de um jeito muito inovador, e não precisa necessariamente da tecnologia. E aqui os objetivos estratégicos, né? Liderar o IDEB, educar os estudantes para o século XXI, educação integral. Isso está em todos os normativos do Brasil. Na base, está no nosso plano estadual, no plano nacional, em todos os lugares. Profissionalizar a gestão de pessoas e aumentar a eficiência operacional. E com isso, esses foram os nossos projetos estratégicos. Ah, mas são só eles? Não, não são. Mas esses são aqueles que certamente vamos olhar muito mais de perto, especialmente pensando nos nossos objetivos estratégicos. Pode passar? Obrigado. Dentro dos projetos estratégicos, de novo, não vou ler tudo, mas a gente tem o Plano Estadual de Educação, que trouxe na meta 3, por exemplo, universalizar o atendimento escolar para a população de 15 a 17 anos e elevar até o final do período de vigência do plano a taxa líquida de matrícula do ensino médio. Fomentar a qualidade da educação em todas as etapas, melhorando o fluxo e aprendizagem. Meta 11, aumentar em 50% as matrículas da educação profissional, técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta. E pelo menos 50% da expansão no segmento público. Ou seja, aqui, o próprio plano estadual, há algum tempo já veio dizer que a gente precisa olhar para o ensino médio que a gente está fazendo. E o desafio tem se mostrado gigantesco. Esse é o percentual de jovens que não conclui o ensino médio hoje, que de algum jeito nos abandona. 72% dos brasileiros querem uma mudança no ensino médio. Essa mudança que aproxime o jovem, que dê sentido. E 70% são a favor que os estudantes escolham algumas matérias eletivas. Aliás, isso é na meta 13, a primeira estratégia do Plano Nacional de Educação. É a primeira estratégia. E isso a gente está discutindo há muitos anos. Há muitos anos a LDB fala disso. As resoluções do Conselho Nacional já falam sobre isso. E aí, pensando nisso, o desafio está posto, nós estamos iniciando, nós homologamos o currículo até o 9º ano do ensino fundamental, onde nós estamos convidando os municípios a trabalharem junto esse currículo, que vai da educação infantil até o 9º ano, e estamos começando, e vai ter muito debate, a construção do currículo do ensino médio. Que devemos conectar mais ainda esse currículo às demandas da sociedade, às demandas dos próprios jovens. Nós temos um guarda-chuva lá que a gente está chamando de Educa São Paulo, que a gente está falando de integração com o mercado público, ou seja, aumentar sim o número de vagas na educação técnica, e aqui vai, quando a gente estava discutindo a reforma do médio, eu estava na Secretaria de Educação Básica, e sempre me perguntavam,
E algumas pessoas queriam comentar, dizendo que educação técnica é a precarização do ensino. E aí a gente vai olhar os resultados e aquilo que países desenvolvidos, que a gente costuma citar como exemplo, como a bela Finlândia, lá 71% dos jovens hoje fazem um itinerário técnico. Na Itália 56%, na Alemanha 50%. Não é para todos os estudantes, é verdade. Mas é sim para aquele estudante que desejar. E a gente precisa dar o apoio. E o estudante que faz educação técnica neste país, ele tem taxas de continuidade no ensino superior muito maiores do que aqueles que não fizeram educação técnica. O Elton destacou aqui de uma escola lá de Ribeirão que apenas 3 alunos pensaram em fazer ensino superior. Na educação técnica, nunca você vai ter um número tão baixo como esse. E aí, com isso, nós temos o Novotec. O Novotec vai trabalhar com várias dimensões. E a ampliação da oferta com o Novotec, que é tão fundamental, nós temos o Paula Souza, por exemplo, como uma das instituições que é referência no nosso estado. Por que não o Paula Souza vir trabalhar nos espaços ociosos que nós temos em algumas escolas? Por que não pensar o Paula Souza vir trabalhar onde não tem uma ETEC e uma FATEC e muitas vezes esse município menor não tem atendimento? É oportunidade, é mais, não é menos, é trabalhar em conjunto com eles. E a integração com o ensino superior, que é um outro pilar importante, que é outra pergunta que me faziam na discussão do ensino médio. Então, olha, você vai precisar fazer muito laboratório para fazer isso nas escolas. Temos que melhorar muito os nossos laboratórios. Aliás, inclusive essa é uma tese que eu cada vez mais defendo que a gente acabe. Escola não tem laboratório, tem que ter o espaço a ser usado diuturnamente pela escola. O laboratório, muitas vezes você chega na escola, tem um laboratório de informática que nunca se leva o aluno lá dentro da escola. Porque não pode estragar o computador, porque não pode não sei o quê. A gente precisa inverter isso. Aquilo é uma sala de aula para o professor de língua portuguesa, para o professor de matemática, para o de química, para qualquer professor que planeje de maneira inovadora uma aula. E a gente precisa melhorar esses espaços. E cada vez mais, quem sabe, avançar para as escolas terem a sala de aula preparada com ambientes específicos. Por que não a sala de aula de arte? Por que não a sala de aula da matemática, da ciência, com espaços cada vez mais direcionados? Mas aí, quando a gente discute laboratórios, eu desafio a qualquer um visitar as universidades estaduais, federais, municipais, privadas, no período da tarde, por exemplo. Eu duvido que a gente não encontre uma grande ociosidade. E aqui, isso é uma oportunidade para a gente aproximar o jovem da universidade, fazendo pequenos cursos pela universidade, para que ele sonhe cada vez mais e aproveite esses espaços. Então, o Educa São Paulo também trouxe. E aí, essa discussão no ensino médio, a gente está falando de um modelo que é mais engessado, que busca trazer possibilidades. E aqui a gente tem que desmistificar muita coisa quando a gente discute itinerário formativo. Ah, mas então eu sou professor de filosofia. E aí, como é que fica a minha vida? Ora, filosofia, se eu fizer um itinerário de matemática para os alunos, eu posso lá discutir a filosofia, ou não tem filosofia para se trabalhar na matemática. Ou se o itinerário for de ciências da natureza, somente a questão ética a ser discutida. Estamos aqui num parque tecnológico. Quantas vezes nos deparamos com questões éticas para o bom desenvolvimento das ciências, por exemplo. Então,
Nós precisamos sair da caixinha e integrar isso, trazendo o aluno para a vocação, inclusive para aqueles que querem, por exemplo, ficando no exemplo, e apenas um exemplo, ter também um itinerário da área de humanas, que particularmente seria o que eu escolheria se tivesse oportunidade. Então, o currículo paulista, definido pela base e pelos documentos nacionais, terá 1.800 horas da área comum e 1.200 horas para aprofundar. Isso não quer dizer menos, quer dizer mais. Cada vez mais a gente procura aprofundar. Uma das coisas que você conversa com as universidades, a estatística de abandono ou de mudança no primeiro e no segundo semestre das universidades são gigantes. Por quê? Porque não teve experimentação suficiente. E aí as pessoas perguntam, mas e se o aluno errar na escolha? O sistema tem que ser inteligente em dar opções. Mas a gente já delega aos jovens de 16 anos, por exemplo, uma das principais escolhas, que é escolher os nossos parlamentares, os nossos representantes. E aí, bote a mão na consciência quem nunca errou. Mas não é porque a gente errou que a gente vai desistir da democracia. Pelo contrário, essa é uma aprendizagem constante que nós precisamos fazer. Isso também faz parte da aprendizagem. Agora, nós podemos ter itinerário misto, por exemplo, de linguagens com humanas. Podemos ter um integrado entre ciências da natureza e matemática. Podemos ter um FIC em conjunto com ciências da natureza. Existem várias possibilidades. E quem vai construir isso são as nossas próprias escolas, junto com a sua própria comunidade. Isso daqui é só para lembrar que o Brasil é um dos poucos países que tem este modelo engessado. Quando a gente olha para fora, nós temos modelos cada vez mais com trilhas vocacionais e acadêmicas. As acadêmicas também são super importantes. E aí, nesse sentido, quando a gente olha para vocacional, isso aqui é para dizer que nós teremos o novo TEC integrado, o expresso, que já está acontecendo esse ano, o integrado é dentro das escolas, seja nas ETECs, seja nas nossas escolas. Por exemplo, para não usar exemplo daqui, mas nós temos escolas que estão sobrando sala de aula. Quem é da rede estadual sabe disso. A nossa discussão não é para fechar a escola, e não será. A nossa discussão é fazer com que o aluno volte e fique na escola e aprenda. E a gente dê oportunidade para os nossos jovens cada vez mais. Lembrando, 26% abandonam e não concluem o ensino médio. Nós temos que falar com esses jovens. Aqui são algumas possibilidades. Que queremos chegar em 30% dos nossos estudantes tendo acesso a algum tipo de educação técnica, que vai, sim, melhorar a vida desse jovem, vai melhorar, sim, a vida da população, porque o desenvolvimento requer também esse tipo de formação, e também vai ajudar a nossa rede. E aqui é importante, nós temos que trabalhar juntos. Nós temos muita inteligência acumulada no nosso estado, tanto na Secretaria de Educação, quanto na de Desenvolvimento Econômico, com a Paula Souza. Está na hora de juntar os pratos e trabalhar. E cada vez mais na integração, como eu disse, com o ensino superior. Sejam as redes públicas, sejam as redes privadas. Só com a USP, nós estamos agora fechando um programa por Educa São Paulo, onde a gente vai poder dar mais de 90 mil vagas de cursos para os nossos estudantes, em todo o estado, com certificado da USP. Imagina o que isso pode significar no sonho da vida desses jovens. E o que a USP vai mostrar? Eu estou dando um spoiler aqui para a Jovem Pan. O que a USP vai mostrar para os nossos estudantes? Ele vai trabalhar o conceito de recuperar conhecimentos da educação básica
40% do curso, e depois ele vai ter imersão conjunta para o uso dos saberes que ele aprende na escola, para o curso, ou um dos cursos que ele porventura possa fazer. Nós vamos ter a participação de cursos como de medicina, área da saúde, desempenho, engenharias, humanas, todas as áreas oferecendo isso, por exemplo. E nova educação, esse é um que já saiu mais, já ficou um pouco mais conhecido, eu vou falar rapidamente. Nós temos 3 pilares que a gente ouviu, inclusive fazendo, e vamos fazer de novo agora. 87% dos nossos estudantes querem discutir projeto de vida nas escolas. A falta de conexão com essa educação que nós precisamos fazer com o século XXI tem feito com que a gente perca muitos estudantes. E é comum você fazer a pergunta do que significa escola para o estudante e ele ter dificuldade de falar. Porque muitas vezes nós não juntamos o conhecimento necessário da matemática, da história, da filosofia, da ciência, ou seja, de todos os componentes para a vida desse jovem. E isso a gente sabe que funciona muito bem nas escolas de tempo integral. Tecnologia. A gente está num parque tecnológico. A gente olha para o que a China, para o que outros países estão fazendo. Não dá mais para a gente aceitar que os nossos alunos saiam sem mínima noção sobre o que é a tecnologia. E aqui não é ele aprender a programar necessariamente. É também, mas minimamente ele tem que sair sabendo o que é inteligência artificial, por exemplo. Porque isso está mudando no mundo inteiro. E se ele não souber o que é isso, ele não reconhecerá as oportunidades. E eletivas, que é o processo de escolha, que isso está em todas as legislações, inclusive no plano estadual e no plano nacional. E isso daqui é um mundo de possibilidades para os nossos professores. Eu gosto de dar alguns exemplos. Por exemplo, aqui em São Paulo, a gente já tem eletiva do CSI, que é aquele programa de televisão que tem investigação criminal, se alguém assiste. Por exemplo, nós temos escolas que pegaram a lógica daquele programa de TV, por exemplo, e trouxeram para a resolução de problemas com os nossos estudantes. Uma outra forma, é o mesmo professor que está lá fazendo isso. Eu fui visitar, antes de vir para São Paulo, uma escola, eu adoro esse exemplo. Quem já ouviu, eu vou pedir desculpas, mas vou repetir. Eu cheguei numa escola em janeiro, não tinha aluno, não tinha professores. Não é uma visita legal. Legal você visitar quando a escola está viva, né? Com os professores e os alunos. Então eu fui meio borocochô, já, né? Mas vamos visitar, janeiro, tinha uma obra em andamento. Fui visitar a obra, mas na chegada a diretora me pergunta: quer conversar com os nossos alunos? Janeiro, 14 ou 15 de janeiro, bem no meio assim. Eu disse: opa, quero. Você tem aluno, quero, né? Ela me levou para a biblioteca, tinha uns 15 a 20 alunos. E eles lá estavam preparando a acolhida dos seus pares, dos novos alunos. Coisa que já é feita em muitas escolas e a gente precisa incentivar. Mas lá eu tive a oportunidade, sem professores na sala, de conversar com os alunos. E aí comecei a perguntar como é que é projeto de vida que eles já tinham na escola. Que era uma unanimidade com os alunos, a importância para eles. Comecei a perguntar das eletivas. E aí cada um dizia, um tinha de educação física, outro tinha de história, outro tinha disso, daquilo. E tinha um menino mais quieto num canto fazendo um desenho maravilhoso. Eu cheguei perto dele: e aí? E você? Qual é a sua eletiva? Aí ele falou: a arte de Frida Kahlo. Eu disse: massa, né? Cheguei à conclusão de que a professora de arte dele devia ser espetacular. E aí, eu perguntei: como é a tua professora? Eu fiz o comentário, né? Nossa, tua professora de arte deve ser muito bacana. Daí ele disse: não, é minha professora de química que está dando essa aula. Aí que foi a minha maior surpresa ainda. A professora de química, que adorava arte, trabalhou
a criação com a professora de arte e pediu que os alunos criassem as tintas a partir da fuligem dos canos de descarga dos carros dos professores. Com essa tinta, ela foi ensinando a arte de Frida e contando a história dessa mulher e falando do empoderamento feminino e da luta necessária das mulheres na história. A mesma professora que estava lá há 10 anos na escola. Isso, você imagina a riqueza que cada uma de vocês pode, se vocês se permitirem olhar para esse mundo de possibilidade. Aí olhando para as competências gerais, que são fundamentais, nós temos a ideia daquilo que já é feito com 190 mil estudantes, nós já temos isso sendo feito. E trouxemos o Inova como, por exemplo, o projeto de vida, onde você vai pegar desde o 6º ano, e uma coisa importante, aqueles que acham que o problema está só no ensino médio, não está. Nós estamos perdendo os meninos e as meninas desde o 6º ano. Aliás, estamos perdendo para motivações muitas vezes semelhantes às do ensino médio. Tem muito debate no Brasil sobre ensino médio. Tem muito debate sobre educação infantil e alfabetização. Mas o filho do meio, ele tem sido negligenciado e abandonado nesse país. E está na hora de a gente olhar com carinho cada vez mais o 6º ou 9º ano. Porque é quando o menino está passando, menino e as meninas estão passando por inúmeras transformações e a escola é mais uma delas. E está na hora de a gente acolher e cada vez mais entender mais esse menino. Ele sai do 5º ano com a professora, ele chama de tia, vem cá com a tia, dá um beijinho, bota na estrelinha. Quando ele vai para o 6º ano, ele já não tem mais uma professora, ele tem diversas. Não chama mais de tia, chama de professora e te vira moleque. Anota aí do teu jeito, ou seja, o processo de mudança é muito maior. Eu estou falando uma mentira? E a gente não olha para esse indivíduo na formação integral. Ele acaba desmotivando. Não é troco de nada que a reprovação, a retenção, o abandono, os indicadores são muito ruins, especialmente no 6º e no 7º ano. Mas projeto de vida, ele vai ser um percurso com 2 vezes por semana. Material que está sendo estruturado e que está tendo a formação. Assim como as eletivas, onde os alunos vão poder, junto com os professores, discutir quais serão as eletivas, dentro do varal do sonho, seguindo um passo a passo, onde o professor propõe as eletivas e o aluno vai escolher junto quais são elas. Junto com a equipe gestora, fazendo o feirão de eletivas, com culminâncias, trabalhando com projetos. Por exemplo, isso tudo já é feito. A ideia é que isso aqui sejam semestrais, desde o 6º ano até o fim do ensino médio. Alguns exemplos aqui, algumas eu já falei, né, mas nós temos matemática e Minecraft feito nas escolas. De novo, isso daqui não são coisas criadas pela secretaria, mas sim pelas escolas, pelo conjunto de professores. Teatro, educação e meio ambiente, corrida espacial, com o estudo das reações químicas e propriedades da física, por exemplo. De novo, e outros tantos exemplos que a gente pode ter. Ética e cidadania, hoje, um debate cada vez mais importante. Disciplina de debate, onde os alunos com os professores escolhem os assuntos. E tecnologia, que é o outro pilar tão importante que a gente tem para a educação. Tecnologia, nós estamos comprando material de robótica, material para todas as escolas, para ter nível de maturidade diferenciados. A escola que aprofundar mais, nós vamos aprofundar mais. Mas a gente não vai trabalhar
somente com um nível. Nós vamos ter o básico, o intermediário e o avançado. À medida que a escola avança, nós vamos aumentando o investimento. Eu estou super resumindo, mas a gente vai investir somente na parte da tecnologia 129 milhões de reais entre este ano e o início do ano que vem. Aqui é um modelo, geralmente professores gostam de ver, né? Como é que fica uma grade horária. Isso aqui é um exemplo, por exemplo, de uma grade horária, onde as eletivas precisam ser no mesmo horário, as demais podem ser espalhadas na grade curricular. 70 mil servidores para serem formados no ano de 2019. Abrimos a inscrição e temos mais de 120 mil professores, dos quais quase 80 mil já concluíram a primeira etapa de formação. E a gente está buscando fazer um feedback, inclusive com os professores, para saber como é que foi essa formação, para que as próximas possam avançar. Essas formações vão contar para título de progressão, que tem professores pedindo isso. Serão 2.200.000 alunos em 3.800 escolas. Isso é bem importante. E por que disso tudo? Porque a gente cada vez mais, e eu teria mais coisas, mas eu acho que eu já ultrapassei todos os limites possíveis, e está na hora de me mandarem embora. Mas se me deixar, eu vou falando aqui, prefeito. Nós geralmente, há muitos anos, temos olhado para as habilidades cognitivas, o conhecimento, que é fundamental. O jovem, se ele não for alfabetizado, ele vai sofrer o resto da vida. Se ele não souber matemática, ele vai sofrer o resto da vida. Se ele não souber ciências, como que a gente vai falar de uma formação integral? Se ele não souber ciências humanas. Mas existe este conjunto de habilidades. E não dá para falar de futuro sem falar das habilidades socioemocionais. A gente fala hoje, discute muito o desafio de segurança nas escolas. O episódio mais difícil da minha vida profissional e pessoal foi o episódio da Raul Brasil. Entrar numa escola da Raul Brasil, naquele dia, ver corpos de alunos no chão dentro de uma escola, é algo que é inimaginável, é impensável. E ali não é um problema da escola. O que aconteceu lá não é culpa da Escola Raul Brasil. Aquilo ali é um conjunto de medidas que precisam ser observadas. Aqueles meninos usaram lan house. Aqueles meninos estiveram dentro da escola. E um deles, inclusive, estudou dentro do Sistema S. Em várias oportunidades. E dentro da família. Com problemas ou não. Aqueles meninos, nós não vimos enquanto sociedade. E ali tem muito justamente da falta do desenvolvimento das habilidades socioemocionais junto com o cognitivo. O menino, se ele aprender as socioemocionais, ele vai aprender muito mais para tudo na vida. As habilidades socioemocionais vão aumentar a chance da vida profissional. Qualquer empresa contrata hoje pelo cognitivo, pelo conhecimento que o jovem tem. Praticamente todas as empresas demitem, porque o jovem não tem as habilidades socioemocionais, por exemplo, como conviver, autocontrole, autogestão. Aumenta as chances. Convivência reduz o envolvimento com violência e bullying. Quando você desenvolve as socioemocionais, as chances de uma Raul Brasil acontecer, elas diminuem significativamente. Temos muitas práticas acontecendo nesse sentido. Melhora a saúde mental, promove o desenvolvimento mais acelerado das habilidades cognitivas. Aliás, autocontrole e autogestão são habilidades que precisam ser desenvolvidas. Se o menino tiver mais autocontrole e gestão, ele será muito melhor em matemática, por exemplo, que requer repetição,
requer autocontrole para que o aprendizado seja fixado. Neste exemplo, eu termino agradecendo mais uma vez a oportunidade e falando que a nossa visão de educação, a gente trouxe algumas coisas pontuais, mas não dá mais para a gente aceitar que escola seja depósito de criança. A família precisa sim vir apoiar. A sociedade precisa fazer mais pelas escolas. As escolas fazem sim muito pela sociedade, mas a sociedade tem que vir ajudar a formar os nossos jovens e cada vez mais apoiar e incentivar os professores. Nós vamos trabalhar muito, sim, pela valorização, pelas condições, pelo espaço, pela inovação, e especialmente por acreditar nos nossos estudantes. Se a gente tiver este equilíbrio, nós vamos ser, sim, referência na educação dos jovens deste país, porque eu acredito muito em São Paulo. Muito obrigado e boa noite a todos.